Estamos iniciando oficialmente o nosso estudo da Bíblia anual. Eu sou Marina Costa e estaremos juntas por um ano estudando e comentando sobre cada capítulo da Bíblia e no final do ano, juntas finalizamos com o Apocalipse capítulo 22. Vamos lá, hoje os estudos serão em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Gênesis 1, o início de tudo. E o início inicia-se dessa forma. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículos 1 e 2. Há uma teoria que entre esses versículos 1 e 2 passaram-se anos. A teoria diz que Deus então criou os céus e a terra, e após a rebelião de Satanás, a terra se tornou um caos. E depois ela precisou ser refeita, recriada. Enfim, seja o que for, Deus nos deixou registrado por meio do seu servo Moisés, que em 7 dias ele criou o mundo e tudo que nele há, inclusive o ser humano. No início, no princípio, ele tudo fez, ele tudo projetou, ele estabeleceu. Nos primeiros dias, Deus deu forma. E nos 3 dias seguintes, Deus preencheu o que estava vazio. No primeiro dia, Deus disse, haja luz, versículo 3. Mas se o sol só foi criado no 4º dia, que luz então era essa? A luz que emana do próprio Deus, da sua glória, pois ele é o sol da justiça. No 2º dia, Deus criou a atmosfera, o elemento indispensável à vida, fazendo separação entre os céus e as águas, versículos 6 a 8. No 3º dia, Deus fez a porção seca e chamou de terra. Fez com que produzisse todo tipo de vegetação, ervas e árvores frutíferas, versículos 9 a 13. A terra então foi coberta por sublime e incomparável beleza, e provida então do melhor alimento. Deus, em sua sabedoria, criou todas as coisas numa ordem lógica de sobrevivência das espécies. Todo ser vivente precisa de luz, ar, água e terra que produz alimento para sobreviver. No 4º dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Versículos 14 a 18. Se a luz, a glória de Deus, brilhava por sobre a terra, por que então a necessidade dos luzeiros no céu? Porque Deus sabia que os nossos primeiros pais pecariam. Sendo assim, a luz da sua glória teria que ser retirada daqui. Deus não compactua com o pecado. No 6º dia, disse Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Versículo 24. Da mesma terra que ele criou no 3º dia, ele fez sair todo animal terrestre. E ainda no 6º dia, Deus fez a obra-prima de sua criação. Versículos 26 e 27, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus diz façamos, ele confirma a atuação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na obra da criação do mundo. Em cada dia da criação, vemos Deus encerrando dizendo, e viu Deus que era bom. Mas ao contemplar a sua obra completa, após a criação do homem e da mulher, Deus viu que tudo era muito bom. Versículo 31. Não fomos criados pelo acaso, mas pelo amor criativo do nosso Deus. Nossa origem procede do Jardim do Éden. Fomos feitos com a assinatura da imagem e semelhança do nosso Criador. O pecado manchou essa imagem, mas há uma obra incansável de restauração ainda sendo realizada. Se a sua vida está sem forma e vazia,
permita que o Espírito Santo continue aperfeiçoando a boa obra que ele começou, e ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A partir do nada, ele pode dar à nossa vida um aspecto completamente lindo e maravilhoso. Chegamos a Gênesis 2, com a conclusão da história da criação, e o início então do 7º dia, onde Deus nada mais criou e apenas descansou. Foi um dia abençoado pelo Criador e separado para o descanso. O ciclo de 7 dias que corresponde perfeitamente às necessidades do que fora criado. O número 7 representa perfeição, plenitude, e dos versículos 4 a 6 ele nos diz assim: Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Nesse capítulo temos a repetição da criação do homem e da mulher com riquezas de detalhes, ambos feitos à imagem e à semelhança de Deus. O primeiro casamento foi celebrado pelo próprio Criador, entre um homem e uma mulher. Um princípio importante foi estabelecido aqui. Deus o criou e os abençoou, e ordenou que enchessem a terra. A matéria-prima utilizada na criação do homem foi o pó da terra. Versículo 7. O primeiro casal vivia em um ambiente perfeito no Éden, onde estava plantado a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 9. Deus instituiu o homem como cuidador do jardim e a mulher como sua ajudadora, e deu a Adão a ordem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Versículo 17. E no versículo 15, ele diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Há quem acredite que o trabalho dado para Adão foi depois da queda, depois que ele havia pecado. Porém, nesse versículo 15, vemos que o Senhor constitui o trabalho desde a fundação do mundo. O trabalho foi dado por Deus ao homem para ser uma bênção, idealizado para ocupar os seus dias na terra. Através do seu trabalho, o homem glorifica a Deus. Foi Deus quem fez o jardim para o homem cuidar. Em Isaías 58:11 diz assim: E o Senhor te guiará continuamente, fartará sua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Aqui está a prova que caímos no jardim. Jesus nos redimiu e nos perdoou em um jardim para que fôssemos o jardim. A palavra Éden significa um lugar de deleite, uma porta aberta. Deus tem uma porta aberta no céu sobre a terra, e foi ali que Deus colocou o homem, na presença dele. É por isso que até hoje os especialistas não encontram esse lugar, o Éden, Porque Éden não é um lugar, é um ambiente, é uma atmosfera, é a presença de Deus. Arqueologista nenhum encontrará este lugar. Por isso que quando o homem pecou, Deus tirou o homem da atmosfera divina. Aquela atmosfera voltou para o céu. Quando Deus fez Adão, o primeiro homem, a primeira coisa que Deus deu ao homem foi a sua presença. Então a primeira coisa que precisamos em nossa vida, antes de qualquer outra coisa, é a presença de Deus. E a segunda coisa que Deus deu ao homem foi uma ordem que nós acabamos de ler: trabalhe, cuide e cultive e plante. Portanto, Deus disse ao homem: guarde o jardim. O homem deve proteger tudo que está sob o seu cuidado. Cuide do seu jardim e ele será um jardim regado, cujas manancial de água nunca faltará. Por isso que precisamos cuidar, cultivar, porque se não tivermos o cuidado necessário, a presença do Senhor deixará o jardim e sem a presença dele ficará deserto. E no versículo 18,
nos diz assim, versículo 18: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponde. Deus percebe que não é bom para Adão estar sozinho. Ele precisava de alguém que lhe auxiliasse, que lhe completasse, alguém que lhe desse a Adão ainda mais plenitude. Solidão não é boa, nós precisamos estar cercados de vida, de pessoas. Depois de ter criado todos os animais do campo, todas as aves do céu, e a todos Adão deu nomes a cada um deles, versículos 19 a 20. E viu Deus que não havia alguém que fosse semelhante ao homem, alguém que o ajudasse, alguém que o auxiliasse, alguém que o completasse, versículo 20. Adão ainda não se dava conta que estava sozinho, porém Deus sempre está à frente, antecipando as nossas necessidades. O nosso Pai antecipa as minhas, as suas, as nossas necessidades. O Senhor faz com que ele durma, e quando Adão dorme, o Senhor Deus tira então uma das suas costelas e fecha o lugar com carne. Versículo 21. A partir desta costela, o Senhor cria então a mulher. Quando Adão acordou, viu que a mulher era semelhante a ele, era a plenitude que lhe faltava. Versículos 22 a 23. E por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Versículo 24. Agora estudaremos o capítulo 3, um capítulo triste, o capítulo que mudaria para sempre a história da raça humana. A queda do homem, a desobediência de uma ordem, a entrada do pecado no mundo. Adão e Eva estavam em um ambiente perfeito e, mesmo assim, com base no seu livre-arbítrio, fizeram a escolha errada. Deus havia criado tudo para eles. Toda a atmosfera do Éden era sublime e perfeito. Estavam nus e não se envergonhavam porque estavam cobertos pela glória de Deus. Mas alguém estava ali observando o primeiro casal. Nos primeiros 2 capítulos, vemos Deus falando. Agora, no 3º capítulo, a serpente, o diabo, fala, e o ser humano lhe dá ouvidos. Enquanto a palavra de Deus promove ordem, construção e vida, a palavra do diabo causa o caos, a destruição e a morte. O mundo foi criado em verdade, e a serpente, o diabo, veio trazendo o engano e a mentira. Deus colocou no jardim 2 árvores diferentes das demais. Uma era a árvore da vida, representando a obediência e concederia a dádiva da vida eterna. A outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal, representando a desobediência, e essa provocaria a morte eterna. Eles tiveram a oportunidade da escolha. Ao comer do fruto proibido, Adão e Eva trouxeram para si a vergonha e a morte. Eles escolheram o mal e hoje vivemos em um mundo de pecado. Eva deu ouvido à serpente. Adão, embora estivesse perto, não estava presente. Satanás lançou dúvidas sobre a ordem de Deus, versículo 4. Sendo assim, foi fácil implantar a cobiça no coração da mulher. A mesma cobiça que expulsou Satanás do paraíso. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, versículo 5. Olha o caminho que o mal percorre, né? Primeiro Eva contemplou e gerou dentro dela simpatia. A simpatia gerou o desejo gerou o contato com o que ela desejou, e o contato gerou o pecado, e o pecado atingiu a outros, e o salário do pecado é a morte. Fico encantada com a paciência e a misericórdia do Senhor conosco. Desde a primeira queda, Ele tem feito a mesma pergunta a cada um de nós. Onde está você? A mesma pergunta que Ele fez a Adão no versículo 9. O Senhor diz assim, chamando o homem, e pergunta, onde está você? Que privilégio Adão tinha com Deus antes do pecado. O Senhor ia todos os dias, antes da viração do dia, falar com Adão, como nos mostra no versículo 8.
Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A maior tragédia que o pecado pode nos causar é nos separar de Deus e das pessoas que nós amamos. Todos os dias, no final da tarde, o próprio Deus ia no quintal do jardim do Éden e sentava com Adão. E hoje não vemos Deus fisicamente, mas Ele, através de homens que Ele usou e inspirou, deixou a palavra, a Bíblia Sagrada, para que cada vez que a lemos com o espírito de oração, é como se estivéssemos ouvindo a voz do Senhor, tanto quanto Adão fazia nas tardes no jardim do Éden. E quando oramos, estamos falando com Deus, não importa a hora e nem o dia. E todas as vezes que pecamos e nos afastamos de Deus, Ele faz a mesma pergunta que Ele fez a Adão: onde você está? O Senhor sabia onde Adão estava. Ele sabia que Adão havia pecado e desobedecido a sua ordem, porque o nosso Deus sabe todas as coisas. Mas Ele queria que eles tivessem a oportunidade de se apresentarem e se arrepender. A primeira consequência do pecado, o medo. Porque estava nu, tive medo e me escondi. Versículo 10. E a Bíblia nos diz, lá em 1 João, que o perfeito amor lança fora todo medo. E como resultado de sua má escolha, os vestiu com vestimentas de pele. Versículo 21. Ele teve de matar um animal e derramar sangue para isso. A primeira promessa messiânica das Escrituras. Vemos claramente um quadro de redenção e da justificação através de Cristo. Ainda que tentemos justificar os nossos erros, as justificativas jamais cobrirão nossas falhas. O que realmente necessitamos é ser justificado pelo Senhor. Precisamos da redenção que Ele mesmo realizou por nós na cruz. Cristo venceu na cruz, pagando o preço pela escolha errada dos nossos primeiros pais e pelos nossos pecados. Assim como Deus o vestiu de pele, muito em breve Ele nos vestirá com vestiduras brancas da justiça eterna de Cristo. Através desse erro do primeiro casal, a humanidade passou a sofrer com algumas consequências. A terra foi amaldiçoada, a mulher passou a dar à luz em meio a muitas dores. Para sobreviver, ambos teriam que trabalhar arduamente. E eles foram expulsos do jardim do Éden e o Senhor então colocou querubins com espadas flamejantes que se moviam para guardar o acesso, o caminho à árvore da vida. Versículo 24. Caminho esse que teremos novamente no novo céu e na nova terra através de Jesus Cristo.